Oi, gente! Hoje eu separei aqui alguns absorventes para a gente poder conversar sobre absorção e retenção, tá? Nada muito técnico, gente. No meu entendimento, na minha percepção, na nossa experiência aqui com o uso dos absorventes e as fraldas ecológicas, eu vou dividir hoje com vocês o que no meu entendimento é absorção e retenção. Quando eu falar em absorção, aqui na minha cabeça também estou pensando em absorção rápida, tá? Aquela absorção que absorve primeiro. Absorção e retenção são características de umedecer o tecido, tá? Eles umedecem, eles pegam aquela água, aquele xixi, aquela umidade para eles, tá? Porém, a absorção rápida, ele não teria a capacidade de segurar, de guardar aquela umidade por muito tempo. E ele pode acabar escapando. E exemplificando isso no nosso dia a dia, no uso das fraldas ecológicas, seriam os vazamentos, tá? Quando ele não tem mais a capacidade de segurar dentro do tecido, no absorvente, aquele xixi. A absorção rápida, eu gosto muito de comparar ela com o efeito esponja. Como que funciona a esponja ali quando a gente está na cozinha e a gente molha a esponja? Ela absorve todo o líquido que está ali. Mas basta um toquezinho, basta encostar, apertar, que aquele líquido todo vaza, sai da esponja. Então, o absorvente de absorção rápida funciona mais ou menos assim, tá? O de retenção, ele pega a água para ele, nem sempre tão rapidamente. Mas ele molha, né, o tecido, ele fica molhado e ele consegue segurar aquela umidade por mais tempo, o que geralmente nos geram menos vazamentos, tá? Exemplificando aqui nos absorventes, eu separei alguns aqui para mostrar para vocês, tá? Um dos mais falados, mais populares, mais conhecidos seria o absorvente pronto de microfibra, tá? Então ele vem assim, de repente você já deve ter visto ele aí na internet ou deve ter ele em casa. O absorvente de microfibra, não estou falando da qualidade nem do número de camadas de cada um, eu já fiz um vídeo aqui falando somente sobre eles, tá? Mas absorvente de microfibra pode ser esse branquinho aqui que é bem comum, a Infante lançou, né, esse cinza que também é microfibra. Você também pode encontrar microfibra nos de microfleece, que é esse tecido que serve para dar toque seco, mas dentro tem microfibra. Existe também aqueles de café, que é marronzinho, esse tecido fofinho, mas eu não tenho ele aqui. Tem esse microfleece branquinho aqui, que tem a mesma função de dar o toque seco pelo lado de fora, mas dentro, ó, é microfibra. Tem aquele microfibra que a gente pode fazer também com tecido comprado a metro, né? Que de repente na sua cidade também chama atoalhado de poliéster. O bambu terry pode ser híbrido ou pode ser purinho, mas ele também tem a característica de absorção mais rápida. Embora ele consegue segurar por um tempinho. Ele absorve rapidamente, mas ele absorve uma quantidade bem bacana também. E esse aqui eu trouxe como alternativa, tá? Porque a gente vai conseguir encaixar ele na absorção rápida e na retenção também. Seria o Melton. O Melton, ele tem uma porcentagem de algodão e de poliéster. E dependendo da forma e da quantidade de camadas que a gente utilizar ele, no caso, este aqui são aqueles modelos RN que eu fiz, que eu não costurei, que eu só cortei um quadradinho, para quando a criança é pequenininha, a gente poder ter um absorvente menorzinho assim, com 3 camadas, ou 6 se estiver usando 2 ou mais até, né? E quando a gente dobra na outra posição, ele fica com 2 ou 4 camadas se estiver usando mais compridinho. Esse aqui, como tem pouquinhas camadas, ele também costuma funcionar como uma absorção rápida quando eu utilizo ele desta forma. Outras alternativas também que a gente pode utilizar como absorção rápida, se a gente não tem microfibra por opção ou porque a gente ainda não comprou, a gente pode utilizar saco de pano de chão na mesma ideia do Melton fininho, se forem poucas camadas, tá? A gente também pode usar a famosa fralda de algodão, aquela fraldinha de antigamente, que a gente às vezes acaba chamando pela aquela marca da Kremer, mas existem várias marcas, né? Não precisa ser inteira também, pode ser às vezes a fraldinha que a gente usa para limpar a boquinha, né, para limpar as mãozinhas da criança, porque ela é um pedacinho menor. Pode funcionar muito bem com uma absorção rápida também. Aqui eu trouxe para vocês as ajustadas que nós já fizemos aqui, que também é de saco de pano de chão. E como elas só têm poucas camadinhas, 2 camadinhas aqui, elas também podem entrar na categoria da absorção rápida, dependendo ali como é que a gente vai, o que mais que a gente vai colocar junto. Aqui é uma ajustadinha de fralda de algodão. Aqui também é mais uma ajustadinha, mais um contorno de saco de pano de chão, tá? Essas seriam as absorções rápidas.
o que eu tenho agora aqui para mostrar que eu uso como retenção para vocês. Esse aqui é malha de algodão. Vocês vão ver muito que vai ter sempre alguma coisa com algodão ou com uma porcentagem total ou muito grande de algodão, tá? Que algodão é o tecido natural que eu tenho. Mas se você tiver aí os tecidos importados, né, os absorventes importados de bambu cotton, de cânhamo, eles também são tecidos naturais, embora misturados a maioria com uma porcentagem de algodão, eles também têm a característica de reter. Então aqui eu tenho malha de algodão, são várias camadinhas de malha, que nesta quantidade que eu elaborei, ele funciona como retenção. Talvez se fosse uma camadinha fininha, seria absorção, tá? Saco de pano de chão. Mesmo saco lá que eu acabei de falar que era absorção rápida, mas aqui eu coloquei mais camadas. E aí eu posso colocar 2 ou eu posso colocar ele com outro, né? Aí vai depender do tipo de retenção que eu quero, quanto tempo, se é noturno, se é diurno, se eu quero fazer a troca a cada 3 horas, 4 horas, conforme a quantidade de xixi que cada criança faz, e o seu tempo vai ser diferente. Mas é retenção. Quando eu faço absorventes com mais camadas de saco de pano de chão, é que aqui eu coloquei uma malha de algodão do lado de fora. Mas é saco de pano de chão, tá, gente? Acho que eu já mostrei eles aqui no canal também pra vocês. Moletom. Moletom pra nós aqui funciona muito bem como retenção, tá? Esse moletom, na verdade, nem é 100%. Ele é 50% algodão e 50% poliéster. 6 camadinhas. Funciona muito bem pra gente como retenção. Um moletomzinho caseiro, feito de roupa velha. 2 camadinhas fininhas mesmo, aí ele fica com 6 quando dobrado. Esse aqui também funciona com retenção, né? Não estou falando de tempo, tá? No caso, esse que é mais fininho, eu preciso colocar mais um reforço nele ainda e junto a absorção rápida. A absorção rápida, eu sempre uso junto com a retenção, tá? Então, seria como, né? Seria aqui, ó, uma camadinha fininha de Melton, com um absorvente bem grosso, se eu tiver de retenção. Além de equilibrar a minha espessura, o meu volume, eu consigo ter absorção rápida aqui e retenção aqui embaixo, tá? Se eu fosse colocar que eu uso bastante essa combinação de microfibra e saco e moletom. Retenção embaixo e uso a microfibra em cima, tá? Fica desta forma. Ah, mas eu não mostrei ainda todos, me perdi aqui. Não mostrei todos os de retenção. Aqui eu tenho malhas de camiseta, tá? Malhas cortadas de camisetas. Aqui deu bastante camadas, tem aproximadamente 12, 16 camadas cada um. Tem com saco de pano de chão que eu fiz neste formato bem grandão aqui também, com bastante camadas. Esse aqui é bom para usar para uso noturno. Saco de pano de chão em quantidade geram muitas camadas de retenção. Aí não é mais absorção rápida, mas eu gosto sempre de usar absorção rápida em cima, tá? Lembrando que sempre que for microfibra, não pode deixar em contato direto com a pele da criança, principalmente por essa característica de absorver rapidamente. Pode ressecar, tirar a oleosidade natural da pele, pode acabar causando algum dano, alguma irritação, né, alguma vermelhidão naquela pele, deixando ela muito sensível e com a acidez do xixi pode acabar causando algum probleminha na pele da sua criança e até assaduras, tá? Então, microfibra dentro do bolso ou escondido, né? Não direto na pele, enrolando um outro tecido natural na volta. Eu já fiz vídeo aqui mostrando para vocês. Procura pelos vídeos que eu sugiro como utilizar a microfibra com capas, aquelas fraldas que não tem bolso, tá? E aí aqui eu deixei na retenção por último, para mostrar para vocês, algo que pode ser curioso, por isso que eu falei que depende muito do que você tem aí, né? Aqui eu tenho o Melton, que geralmente funciona como retenção, mas eu vou dizer que para nós a retenção dele é um tempo muito pequeno, né? Pra gente que gosta aqui de abusar um pouquinho do tempo entre uma troca e outra, somente 6 camadas de Melton e mais uma de absorção rápida, ou até mesmo se eu tivesse 8 camadas de Melton, vamos dizer assim, além de ser um volume grande, ele não daria para nós o tempo que a gente precisaria, né? Conforme o fluxo de xixi da nossa criança, esse tipo de tecido, ele é de retenção para nós, mas pouco tempo. Então, duraria assim umas 2h30, mais ou menos, né? 3 horas no máximo, que é o recomendado também, né? Entre uma troca e outra. Não sozinho, se usar ele com microfibra, tá? Geralmente a gente coloca mais uma camadinha aqui. A gente vai equilibrando o que a gente tem, né? No caso que eu mostrei pra vocês, eu tenho aqueles de malha. Ele é bem fininho. Ele não faz muito volume. Ele é meio pesadinho ainda. Então, ele retém bastante. Se eu usar essa combinação com os dois juntos,
eu potencializo o meu Melton e aí eu faço um super absorvente, sabe? Com uma alta capacidade. Fica com um volume um pouquinho maior, é claro, né? Mas para nós funciona bastante até como uso noturno, se for dessa forma o Melton, sozinho não. E o Melton, com microfibra dentro, que nós fizemos para fazer render os tecidos que a gente não tinha muito Melton, e funciona muito bem também como retenção. Aí os tecidos são diferentes, eles vão trabalhando ali de uma maneira diferente, que até eles conversarem com a umidade que chegou ali, ele não chega a vazar, né? Então ele vai se distribuindo ali dentro, junto com o tecido de fora e aí mais o tecido de dentro, e tudo acaba funcionando de uma maneira melhor. A retenção, gente, ela funciona mais ou menos assim, tá? Quando a gente molha o tecido, se a gente observar, a umidade, ela vai se espalhando. Então, aonde está molhado, se posso molhar aqui, a gente vai observar que por volta ela vai puxando, vai sugando, vai se espalhando aquela umidade. Quando a gente vê, tá tudo molhado. Não é assim mais ou menos que acontece quando o leite começa a vazar, né, no seio da mulher, e aí a gente tá com uma camiseta de algodão, e aquela umidade, ela vai se espalhando, quando você vê, você tá com uma rodela enorme, assim, molhada, né, na camiseta. Mas observa se essa camiseta tiver uma porcentagem muito grande de poliéster, como esse molhado não chega a espalhar tanto assim como o algodão. E logo vai estar pingando, dá para enxergar o leite pingando pela parte externa do tecido. Que ele funcionou como um condutor, ele saiu dali, ele não absorveu, ele não se espalhou para ele. Aquele líquido acabou vazando, acabou saindo. Ele absorveu rápido a capacidade que ele tinha e depois ele simplesmente deixou aquele leite pingar, sair. E os absorventes funcionam assim também. Então, quando a gente tem uma absorção rápida, ele pega aquele xixi primeiro que chegou ali, e isso é importante, viu? Pra gente aqui não tem como suspender a absorção rápida. O que a gente consegue, assim, a gente tem que ter um jogo de cintura às vezes, é com os volumes, né? Porque às vezes a gente acaba ficando com um volume bem grande mesmo. Então, assim, absorção rápida, a gente usaria um tecidinho fininho de Melton e o de moletom para retenção. Se usar só o moletom, já não é a mesma coisa. Posso usar 2 moletons, eu vou ter um tempo bacana também, mas vou ter um tempo bem melhor e mais eficiente se eu utilizar o moletom mais o Melton em cima, que também pode ser com microfibra em cima, pode ser com bambu terry em cima, que também absorve rápido, né? Pode ser com microfibra caseiro em cima, com o fleece, pode ser com carvão. O carvão e o café, que eles têm este tecidinho aqui na parte de fora. O microfleece lembra muito o microsoft e o soft da gente, tá? Eles são sintéticos e não absorvem. A função deles é exatamente essa, não ficar molhado, não espalhar a umidade, não ficar todo úmido para dar toque seco na criança. O xixi passa por ali e cai para o tecido que está embaixo, mas ele aqui em cima costuma ficar sequinho. Observa quando a gente tira eles da máquina, parecem que nem estão molhados. E com algum tempo no varal, se a gente não cuida, a gente recolhe eles achando que eles estão secos, quando eles recém foram estendidos, né? Então é isso, gente. Por essa característica, né, ele pode ter um atraso, um tempo um pouquinho maior que o microfibra, porque é um outro tecido por fora. Mas no final das contas tem microfibra ali dentro. Então não se preocupe, ele vai funcionar com uma absorção rápida. Vamos colocar ele de repente como lenta, né? Mas como absorção, não retenção. Ele vai absorver, de repente, não tão rapidamente quanto um microfibra, mas vou deixar ele em cima. Para mim, é mais eficiente em cima do que embaixo. Se eu usar o microfibra embaixo e o moletom em cima, eu não tenho o mesmo resultado, a gente aqui, a mesma eficiência, se eu usasse o moletom embaixo e o microfibra em cima, tá? Então, é isso, gente. Absorver rapidamente, né, para que ele consiga coletar esse xixi de uma vez só, mas você vai ver que não vai chegar a espalhar o xixi em todo o absorvente se tiver algum embaixo. O algodão vai sugando, vai puxando essa umidade para ele, vai se espalhando e conforme o número de camadas que você tiver, ele vai fazendo isso em todas as camadas, né? Elas vão estar uma em cima da outra. A quantidade de camadas e o tipo de tecido que você tiver é que vai te dar esse tempo maior entre uma troca e outra, é conforme ele vai molhando mais ou menos. Menos camadas, vai ter uma capacidade menor, mas depende muito do tecido. Tem tecidos com gramaturas maiores, tem tecidos diferentes. Por exemplo, a forma da estrutura do fio de um moletom é diferente da forma da estrutura de um saco de pano de chão.
né? A malha tem uma estrutura, o saco de pano de chão tem outra. A fralda de algodão tem uma estrutura de fio diferente que a malha de algodão teria, que ela tem, que seria a malha da camiseta. Então, se você observar, aqui não vai dar pra ver porque é bem fininho, né? Se você observar, os fios são diferentes. E isso dá tempos diferentes e formas diferentes daquele tecido segurar a umidade, o líquido, tá? Existem outras formas também de transformar, às vezes, alguns absorventes que seriam de absorção rápida em retenção, tá? Por exemplo, quando você tem um microfibra, você não tem moletom, você não tem Melton no momento. Se você tiver aí flanela de cueiro, essas fraldas de algodão, né? Essas fraldas tipo cremer, você pode simplesmente enrolar o seu microfibra nelas. Aí depende do tamanho que você tiver. Alguns vão ficar mais grossos e outros mais fininhos. E aí, provavelmente, aqui você já vai conseguir ter uma retenção maior. Você quebra o tempo de absorção do microfibra. Ele deixa de ser absorção rápida. Ele vira muito parecido com aquele que eu fiz. Acho que ele seguiu este caminho, né? O microfibra, quando eu coloquei ele aqui dentro, como ele tem que passar pelo Melton primeiro, e o Melton também já é uma mistura de poliéster com tecido natural, ele tem um tempo totalmente diferente do que só o microfibra. Então, são maneiras, às vezes, de você, com um joguinho de cintura, conseguir pegar um absorvente que você tem e dar um tempinho maior para ele absorver. E tudo isso vai dentro do bolso ou em cima de uma capa, como ficar melhor para você, tá? Isso acontece também no sistema de ajustadas, quando a gente faz aquele sistema do body, que a gente coloca ou uma camiseta sua, ou uma roupinha da criança, e aí você pode colocar um absorvente, microfibra, um Melton, um absorvente que você tiver. Você pega aquele tempo, aquele absorvente que você tem e não está satisfeito com o tempo dele, e faz esse tipo de teste. Coloca ele dentro de uma camiseta sua, coloca ele dentro de um body da criança, aí você ajeita, pode dobrar simplesmente no tamanho do formato do bolso e colocar lá dentro do bolso, ou você pode usar assim, como se fosse uma ajustadinha. Se é o que você usa, por exemplo, você atualmente está usando só um de microfibra e não está gostando do tempo, certo? Aí você vai pegar esse de microfibra e vai colocar dentro de uma camiseta ou de um body. Usa e testa, observa e vê como que tá o tempo, se está bom para você. Faz o ajuste direitinho lá, para que depois que esse xixi lotou a capacidade do absorvente, para que ele não vaze com facilidade, tá? Para que você consiga perceber isso a tempo. Pega aquele absorvente de microfibra que tá te dando um tempo que você não tá gostando, enrola ele assim numa fraldinha de algodão ou numa flanela de cueiro e usa. E aí você vê o tempo que deu. Quer fazer um outro teste? Pega exatamente este que você acabou de testar e coloca mais uma camadinha. Se você tiver como colocar uma camadinha rápida em cima, uma camadinha mais fininha assim, uma fraldinha de boca, uma toalhinha fininha, só uma camadinha de fraldinha, um saquinho de pano de chão, coloca em cima, vai lá e faz o teste, que eu acredito que vai aumentar ainda mais um pouquinho. Você vai usando, vai testando aquilo que você tem, né? Lembrando sempre que só para finalizar, então, quando você usar capas, opte pelos tecidos que podem ir em contato com a pele da criança. A maioria dos tecidos podem. Microfibra não deve ser colocado em contato direto com a pele da criança. Se você tem um microfibra, faz que nem eu. Esconde ele em outro tecido ou coloca ele dentro do bolso da fralda, tá? Lá dentro, ó. Esse tecido fininho, muitas vezes, já não geram problemas para a pele, tá? Claro que depende de muita criança. Observa a sua criança como que a pele dela reage sempre, né? Mas se não desenvolveu algum incômodo até agora, dificilmente, né, você vai ter problemas com microfibra dentro do bolso, tá? E é dessa forma que a gente utiliza, né, os absorventes com absorção rápida em cima e retenção embaixo. Fazendo a combinação deles com o modelo, tipo e número de camadas de absorventes que atendem mais à necessidade de tempo que a gente escolheu fazer uma troca e outra, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquelas famílias que você sabe que tem a mesma dúvida que você. Se você já tem a sua combinação perfeita, compartilha para aquelas famílias que ainda não conseguiram chegar num tempo ideal entre uma troca e outra. E vamos compartilhar e vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas, que é bem mais simples que a gente imagina, né? Tchau, tchau, gente!